Você assistiu a aula de estrutura da redação do Enem aqui do canal, que o card está aqui em cima. Você também assistiu a aula de projeto de texto e você viu tanto que é importante fazer um bom projeto de texto, que é a aula que o card está aqui em cima. Só que ainda assim você está com dúvida, sem saber como você vai fazer esse projeto de texto que vai gerar uma boa estrutura para sua redação. Pois então, sabe o que acontece? Seus problemas acabaram, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai projetar e estruturar a sua redação do Enem. Beleza? Então chega na vibe comigo. Muito bem, olha aí, nossa capa projetando e estruturando a redação. E eu já vou falar para você o seguinte, ó. Eu preciso contar um caos primeiro, rapidinho, que é, eu não tenho memória boa. Minha memória é péssima para algumas coisas. E aí, eu sei que o tema da redação do Enem 2022 era sobre povos tradicionais, mas eu nunca consigo memorizar o tema completo e lembrar o que os textos motivadores falam, que eu não lembro mesmo. Então, eu não abri o tema do ano passado antes, eu estou abrindo ele aqui agora para a gente ir vendo junto e fazendo o nosso projeto de texto junto aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar na tela para você aí, ó, a proposta de redação do Enem 2022 e a gente vai transitando entre essa proposta do Enem 2022 e os nossos slides, beleza? Então, ó, eu vou colocar os slides para você. O que você vai fazer com esses slides? Você vai printar os slides para você poder anotar igualzinho no seu caderno e fazendo a mesma sequência no caderno, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro slide, projetando o texto. Quais assuntos o tema apresenta? Então, olha que esse primeiro slide já está direcionando a gente direto para o tema. Você não vai, a hora que você abrir a sua proposta de redação, você não vai passar, você não vai ler os textos motivadores, você não vai fazer nada. Você vai direto, porque é o que a gente faz naturalmente mesmo, né? Naturalmente a gente vai direto ver o tema, porque a gente já está morrendo de curiosidade. Então você vai direto ver qual é o tema da sua redação. Olha aqui, ó. O tema da redação do Enem de 2022 era Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Deixa eu subir aí que ficou oculto para você. Aí, ó. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Certo? Então vamos lá. Quais são os assuntos que esse tema apresenta para a gente? Porque você sabe que o tema ele traz vários assuntos dentro de si. Aqui eu coloquei 3, que é uma média razoável. Mas pode ser que o tema traga 2 assuntos, pode ser que traga 4, ou pode ser que eu interprete que são só 2 assuntos, você interprete que são 3. Então eu coloquei 3, que é uma média. Mas no seu caderno você pode colocar quantos você notar no tema lá. Se você notar que são só 2, você vai colocar só 2. Mas sempre é mais de um. Sempre vai estar relacionando 2 coisas. Ou é um tema vinculado ao presente, sempre vai ter alguma coisa assim. Vamos ver quais são os assuntos, então, que esse tema apresenta para a gente sem ler mais nada. Ó, desafios para a valorização. Então, a gente precisa fazer o quê? Primeira coisa, o foco da nossa discussão são as comunidades e os povos tradicionais no Brasil. Certo? Então, o primeiro assunto, comunidades e povos tradicionais. A gente coloca aqui no número 1. Comunidades e povos tradicionais. É uma coisa só. Tem professor aí que está interpretando que comunidades é uma coisa, povos tradicionais é outra. Não, são comunidades e povos tradicionais. Comunidades tradicionais e povos tradicionais também. Tudo num grupo só. Certo? Então esse é o nosso primeiro assunto. O nosso segundo assunto é que é um problema brasileiro. Tá vendo que é lá no Brasil? Certo? Então, o nosso segundo assunto, problema brasileiro. E o nosso terceiro assunto são os desafios para valorizar. Então, o nosso terceiro assunto é coisas que impedem que a valorização aconteça. A gente tem que focar nisso, nesses desafios. Nós temos que mencionar esses desafios. Então, a hora que a gente for listar aqui, a gente vai colocar, ó, quais assuntos o tema apresenta? Comunidades e povos tradicionais. 2. Problema brasileiro.
Aliás, problema histórico brasileiro. E número 3, falta de valorização. Sei lá, e aí você pode organizar isso da forma que você achar melhor. É só para que você entenda que você precisa tratar dessas 3 coisas durante seu texto, mas que os povos e comunidades tradicionais são o ponto principal para você trabalhar. Ok? Então, analisamos o que o tema traz para a gente vai passar para a segunda etapa do nosso projeto de texto. Nós vamos listar as ideias que a gente tem sobre esses assuntos antes de ler os textos motivadores. E agora a gente vai precisar, obviamente, ir relacionando esses assuntos, porque senão a gente não vai conseguir listar essas ideias. O nosso primeiro assunto era povos e comunidades tradicionais. E aí, para você conseguir listar ideias que você tem, você pode fazer aquelas perguntinhas básicas. O que, quem, onde, quando, como, por quê, certo? Então, ó, o que são essas comunidades e povos tradicionais brasileiros? Aí você pode listar no número 1 aí o que são os povos tradicionais. Nós temos os indígenas, nós temos os quilombolas, nós temos outros grupos. Você pode ir listando de acordo com o que você pensar, certo? E aí você pode perguntar lá, que como a gente falou dos problemas, que é um problema brasileiro, você pode pensar assim, por que existe esse problema? Aí você vai colocar aí no número 2, esse problema existe porque, historicamente, o Brasil vem sendo tirado desses grupos, ou esses grupos vêm sendo excluídos da participação democrática, excluídos de direitos, etc, etc, etc. Como que esse problema ocorre? Aí já é uma coisa mais complicada de pensar. Ou senão você pode pensar o seguinte, como valorizar esses povos? Que aí você já vai estar planejando uma proposta de intervenção lá no final. Como valorizar esses povos e comunidades tradicionais? Fazendo um levantamento de quantos são, fazendo campanhas de valorização, etc. Quando que esse problema ocorre? É um problema que existe só hoje em dia? Ou esse é um problema histórico que a gente vem enfrentando e desde que aquela bela caravela chegou por aqui? Então você vai colocar, é um problema histórico. E aí você vai listando todas as ideias que você tem sobre esses assuntos. Por que eu estou falando para você fazer isso antes de ler os textos motivadores? Porque a hora que você lê os textos motivadores, eles vão simplesmente validar se as suas ideias estão dentro do esperado ou não. E aí, é importante você fazer isso para você não ficar preso aos textos motivadores também. Essas ideias suas surgem, depois você vai ver se elas têm conexão com os textos motivadores. Mas não necessariamente elas vão estar dentro, elas vão ser uma cópia dos textos motivadores. E aí você não cai naquele erro que é o de ficou preso aos textos motivadores, não trouxe nada fora do que está no texto motivador e etc. Entendeu? Por isso que a gente faz, antes da leitura dos textos motivadores, a gente vê quais são os assuntos que o tema trata e depois a gente lista ideias sobre esses assuntos. Faz aí o que o pessoal chama de brainstorm, né? Que é uma tempestade de ideias sobre esses assuntos. E aí você lista rapidinho as ideias que você tem. Beleza? Agora você vai ler os textos motivadores. E aí você vai listar as ideias que os textos motivadores apresentam. Aqui eu coloquei 5 itens, porque vai que são 5 textos motivadores. Mas você pode colocar uma ideia para cada texto motivador. Isso aí é para você ver se você está seguindo a linha correta, certo? A linha de raciocínio correta. Deixa eu colocar aqui na tela de novo e a gente vai ler os textos motivadores e vai ver o que esses textos motivadores colocam para a gente no que diz respeito a ideias. Então, texto 1. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça. Opa, a gente falou de indígena e quilombola lá. Então, pronto, já estamos seguindo uma linha correta. Mas, na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação.
São pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água. E elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria natureza, diz. Texto disponível em https://g1.globo.com, acesso em 17 de junho de 2022, adaptado. Então, o assunto do nosso primeiro texto aí ele traz para a gente também a ideia de quais outros povos tradicionais a gente tem. Você pode até usar um desses povos lá que foram mencionados no seu texto, caso você não se lembre de nenhum outro, ok? Mas a ideia principal do texto 1 está aqui, ó. Há uma relação aqui, ó. Essas populações consideram a Terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Então, esses povos e comunidades tradicionais são grupos que têm uma relação forte com a terra, que têm uma relação de pertencimento, de manutenção da terra. É uma relação de subsistência ali com aquela terra, certo? Então, esse é o assunto central desse primeiro texto, é explicar para você o que são. Além de dar o nome, são as quebradeiras de coco, são as, sei lá, além de dar esses nomes, é mostrar para você o que todos esses povos têm em comum. Eles têm em comum que são populações que consideram a Terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Então, o ponto comum, o assunto do texto 1 é povos e comunidades tradicionais têm forte relação com a natureza e a preservam. Beleza? Então, esse é o assunto do texto 1. Essa é a ideia principal do texto 1. Você pode listar outras também se você quiser, mas essa é a principal. Vamos ver o texto 2 agora. Nós temos aqui, ó, povos tradicionais do Brasil, estados com a maior concentração de famílias. Nós temos aqui, então, nós temos indígena primeiro. O Amapá. Amapá, não, é Amazonas, né? Amapá é AP. Nós temos o Amazonas com 43.264 famílias, né? Porque está falando estados com a maior concentração de famílias. Então, 43.264 famílias. O Mato Grosso do Sul, 21.507 famílias. E Roraima, ou Roraima, como é que é a pronúncia mesmo que o pessoal de Roraima gosta? É Roraima ou Roraima? Sei lá, vou falar Roraima, se eu estiver falando errado, me corrijam aí. Roraima, 15.316. Então, os indígenas, a gente consegue perceber que tem no Mato Grosso do Sul, mas predomina no norte do país. Quilombola, nós temos 43.000 famílias quilombolas na Bahia, 39.000 no Maranhão e 15.000 no Pará. Então, predomina no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Porque a gente está ali fazendo um eixo Norte-Nordeste. Povo cigano, Bahia também, com 1.538, Goiás com 643 e Minas Gerais com 556. Mais uma vez, o ponto principal que tem mais é na Bahia, Nordeste. Extrativista, aí a gente tem Pará, Amazonas e Maranhão. Pará com 11.826, Amazonas com 9.772, Maranhão com 7.190. Pescadores, Pará 40.000, Maranhão 33, Bahia 30.000. Povos de terreiro, olha que está dando outros povos tradicionais para você aqui que o texto 1 não deu. Aqui já mencionou os ciganos, os extrativistas, os ribeirinhos e os povos de terreiro. Tá vendo que você já vai construindo uma lista de quem são esses povos?
Então, os povos de terreiro, na Bahia, 1883, no Piauí, 856 famílias, no Ceará, 603 famílias. E os povos ribeirinhos, no Pará são 50 mil famílias, no Amazonas, 16 mil e na Bahia, 9.670. O que a gente chega à conclusão? Quais estados que a gente tem aqui que não são do eixo norte-nordeste? Nós temos o Mato Grosso do Sul, aqui. Nós temos Minas Gerais e Goiás, aqui. Nós temos... acabou, né? Só isso. Amazonas, Roraima, Bahia, Maranhão, Pará, Bahia, Pará, Amazonas, Maranhão, Pará, Maranhão, Bahia, Bahia, Piauí, Ceará, Pará, Amazonas e Bahia. Então você vê que, com exceção desses três estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, é uma situação que é predominante nas regiões norte e nordeste do país. Esses povos se concentram mais no norte e no nordeste, ok? Então isso já dá uma dica para a gente de onde esse problema se concentra. Então, qual que é o assunto do texto 2? Esses problemas, deixa eu voltar aqui. O assunto do texto 2 é que essa situação, essa problemática, se concentra nas regiões norte e nordeste do país, porque são as regiões em que se concentram os maiores números de famílias, de povos e comunidades tradicionais. Beleza? Então esse é o assunto do nosso texto 2. Além disso, a lista de povos aumentou um pouquinho para a gente. Agora vamos ver o nosso texto 3. Aqui o nosso texto 3. Povos e comunidades tradicionais. O MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, CNPCT, criada em 2006. Fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída por meio do Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT. A PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. E aqui, a gente tem que se antenar para uma coisa muito importante. Primeiro, a gente já tem um trabalho sendo realizado em prol dessas comunidades e povos tradicionais desde 2006. Correto? Nós temos uma política desde 2017. Então esse texto ele vem falando para a gente da prevalência de um problema, mesmo que algumas ações tenham sido realizadas. E isso casa com a questão dos desafios, que está lá no nosso tema. Lembra que quando eu falei para você das palavras indutoras, eu mencionei que redação que tem desafios, ela vai falar para você, vai pedir para você explorar coisas que, tipo assim, a gente já tentou resolver, já tentou solucionar, mas não conseguiu. Por isso é desafio. Se você não viu essa aula de palavras indutoras, fica aqui para você. Então você observa que aqui o texto 3 já mostra para a gente uma ação ou algumas ações que já foram feitas e que não surtiram o efeito esperado, que poderia ter sido melhor. Então, qual que é o assunto? Eu vou voltar nesse texto ainda, mas qual que é o assunto central dele? É que algumas ações já foram feitas pelo Estado, como a criação de políticas e de comissões, é comissão mesmo, né? De comissões e políticas voltadas para esses grupos. No entanto, os objetivos ainda não foram atingidos. Esse é o assunto do texto 3. Agora, o texto 3 inclui... Eu apertei o botão errado aqui. Mas o texto 3 inclui uma informação importante. A informação que o texto 3 inclui importante é a seguinte: busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social. Então, esses grupos eles têm uma forma própria de organização social. A gente sabe que os indígenas têm uma hierarquia dentro da tribo, uma forma própria de organizar o trabalho, de organizar as rotinas. E aí esse texto está mostrando para a gente que não são só os indígenas que têm
uma forma de organização social própria. Os outros grupos, os outros povos e comunidades tradicionais também têm. Então, é uma informação importante que você pode desenvolver no seu texto se você quiser. Ok? Muito bem. E agora vamos para o texto 4 e vamos ver qual é o assunto desse texto 4. Carta da Amazônia. Eu não li as referências nem do 2 nem do 3, né? A referência do texto 2 está aqui. Fonte Ministério Público Federal. Infográfico elaborado em 25/10/2019. Disponível em https://g1.globo.com, acesso 17 de junho de 2022, mesma data do texto 1 aqui, talvez seja até o mesmo link. Aqui, esse aqui é disponível em mds.gov.br, o acesso em 17 de junho de 2022, adaptado. Então esse aqui já é do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Agora vamos ver o texto 4. Carta da Amazônia 2021. Aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge, em todos os contextos, os viventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Essa inversão aí ficou difícil de compreender, né? As reivindicações dos movimentos sociais e ambientais são os nossos territórios serem protegidos e os nossos direitos serem respeitados. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham a ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Amazônia, Brasil, 20 de outubro de 2021. Entidades signatárias: CNS, deve ser o Conselho Nacional de Saúde, COIAB, CONAC, e essas siglas eu não sei o que são. E infelizmente a proposta não entrega pra gente, né? Quais são essas siglas aí? MIQCB, COICA, ANA Amazônia e CONFREM. Certo? Disponível em https://s3.amazona.ws.com, acesso em 17 de junho de 2022, adaptado. O que esse texto 4 traz de assunto para a gente? Que os povos e as comunidades tradicionais estão preocupadas com isso e se colocam, inclusive, com a disposição para auxiliar na criação de uma sociedade ou de alguma coisa melhor. Ok? Então, esse é o assunto desse último texto, que é uma carta da Amazônia, que é o texto 4. Eles falam, então, da questão das empresas, que não são sustentáveis. Então, eles vão apontar nesse texto para a importância da sustentabilidade. Aqui a gente vai voltar para a nossa tela aqui. Então, lá no número 4, o assunto é a importância da sustentabilidade e como os povos e comunidades tradicionais podem ajudar a promover essa revolução social que a gente precisa. Ok? Então esses são os assuntos dos nossos 4 textos motivadores. E aí a gente vê que quando a gente traçou lá os nossos assuntos pessoais aqui, né, nessa parte anterior, a gente conseguiu prestar atenção agora que alguns desses assuntos nossos estão ligados aos assuntos que os textos os textos motivacionais é ótimo, os textos motivadores trazem para a gente. Então, por exemplo, nós temos a questão que nós mencionamos aqui, a questão de ser um problema histórico, e a gente vê que o texto motivador traz isso no texto 3, que fala que já
em 2000 e pouco lá já teve ações, a gente já teve ações para resolver isso, mas não resolveu. Então é um problema histórico. A gente falou também de quem são esses povos. Beleza, quilombolas, indígenas, e aí os textos trazem outros. Então a gente vê que a nossa visão do tema está ligada ao que os textos motivadores trazem para a gente, mas não está dentro do que o texto motivador trouxe. Ou seja, a gente pode estabelecer agora uma redação com os pensamentos que a gente colocou, com as nossas ideias, e usar as ideias dos textos motivadores como acessórios na nossa argumentação. Só para ir, né, englobando tudo e validando aquilo que a gente está pensando. Agora, o nosso próximo passo é listar repertórios que a gente possa usar para discutir esses assuntos. Livros, filmes, séries, citações, notícias, fatos históricos, leis, conteúdos estudados na escola, etc. O que a gente poderia usar de conteúdos estudados na escola? Algum conteúdo de biologia, por exemplo, mostrando a importância da preservação ambiental, de como todo o ciclo pode ser de geografia também, mostrando o ciclo de chuvas e como que o ciclo de chuvas está ligado a essa posição sustentável que esses grupos têm de cuidado com a natureza. A gente poderia usar notícia, por exemplo, um fato histórico. Em 1996, se não me engano, ou 98, a gente teve aquele caso que ficou famoso do índio Galdino, que estava deitado num banco de ônibus e foi cruelmente assassinado. Então é um fato histórico que pode ser mencionado em como o Brasil vem tratando historicamente os povos e comunidades tradicionais. Nós podemos mencionar várias coisas. Em séries, a gente tem a segunda temporada da série Cidade Invisível, que se passa na Amazônia e que vai aí rememorar para a gente um pouco da cultura dos povos indígenas. Nós temos filmes, nós temos livros que vão ajudar a gente nessa discussão, nós temos leis. Lei que a gente pode pegar é principalmente a Constituição Federal, que fala dessa manutenção da nossa história e que fala também dos nossos direitos sociais e coletivos. Então tem muita coisa que dá para a gente linkar aqui, que dá para a gente elencar nos nossos repertórios. A minha dica que fica para você quando a gente fala de repertório é o seguinte: se na sua redação tiver, eu já falei isso aqui também quando a gente falou de visão geral da redação, card para você em cima. Se na sua redação tiver um repertório que foi feito, que é validado, está com uso produtivo, etc., beleza, você já ganha uma nota boa. Você não precisa ter 3. A gente orienta a colocar mais de um, colocar 2 ou 3, porque aumenta a sua chance de que em um deles você mate a pau. Você caia com perfeição. Beleza? Então aqui você lista repertórios que você possa utilizar no seu texto. Agora, quando a gente faz essa lista de repertórios, a gente terminou o nosso projeto de texto. Isso aqui que a gente fez até agora foi projetar o que a gente vai escrever, foi fazer uma lista de informações. Eu espero que você tenha printado todas as páginas. Se você não tiver printado, a hora é agora. A página 1 é essa aqui. Quais assuntos o tema apresenta? Faz seu print aí. Beleza. A página 2 é essa aqui. Liste as ideias que você tem sobre esses assuntos antes de ler os textos motivadores. Faça seu print. Beleza também. A página número 3 é essa aqui. Leia os textos motivadores e liste as ideias que eles lhe apresentam. Faz seu print aí também. Muito bem. A próxima página é liste repertórios que você possa usar para discutir esses assuntos. Faz o print também. Lembrando que aqui no canal a gente tem uma playlist só com repertório. Tem repertório de tudo para você utilizar. Ok? Eu não vou deixar card agora não, porque senão lá no final eu não consigo deixar o card da playlist dessas aulas de produção de texto. Mas a gente tem uma playlist aqui no canal, só você procurar que você encontra aí. Tá bom? Que é a playlist só com repertório sociocultural para você usar na sua redação. Agora a gente terminou o projeto de texto. Depois que a gente fez isso, a gente vai costurar essas ideias estruturando o nosso texto. E aí, você vai ter que procurar a aula de estrutura também que eu já fiz aqui no canal
Eu já falei lá no começo do vídeo também, né? O card, quando eu falo de um card e você não achou, ele tá sempre nesse cantinho aqui, ó. Tem um i nesse cantinho aqui em cima. É só você clicar nesse i aí que você encontra os cards. E aí você vai fazer o quê? Você vai apresentar o tema. Primeira coisa, você vai falar o que são essas comunidades e povos tradicionais e por que é um desafio valorizar esses grupos. Só que sem copiar o que está lá no tema. Beleza? Você vai falar da sua cabeça. Depois você vai usar um repertório, você pode pensar em um, e aí você vai fazer a sua tese, o seu posicionamento. Falar que é importante a gente valorizar sim, porque esses povos têm... E aí você vai colocar lá as deixas para os seus 2 próximos parágrafos. Né? Esses povos têm contato com a sustentabilidade e outra coisa. Esse é o seu parágrafo 1. Eu vou passar rápido por aqui porque a gente já tem uma aula específica sobre essa estrutura. Aqui eu estou te dando somente para você printar, aliás, faz o print dessa página aí que é o parágrafo 1. Muito bem. Eu estou te dando aqui só para você printar mesmo e ter para você copiar no seu caderno. A página 2 é o desenvolvimento, você vai colocar o seu primeiro argumento, a sua primeira ideia, depois as ideias acessórias que vão ajudar a validar essa ideia principal, o centro do seu argumento. E a gente ainda vai falar aqui no canal de tópico frasal. Eu ainda não preparei a aula, eu estou prometendo essa aula de tópico frasal, mas na aula sobre a estrutura da redação eu já falei um pouquinho sobre o tópico frasal e depois eu vou falar mais. E um repertório também para validar esse argumento. O seu parágrafo 3, aliás, espero que você tenha printado o 2, faz o print aí. Beleza. Agora o parágrafo 3 já faz o print, mas é a mesma coisa do 2. Você vai colocar um argumento, outras ideias que vão ajudar a sustentar aquele argumento e o seu repertório também para validar esse argumento todo aí. E por fim a sua conclusão, beleza? Para você fazer a sua conclusão, printa também a tela. Para você fazer a sua conclusão, você vai colocar qual ação que você acha que deve ser feita para valorizar esses povos. Quem é o agente? É o Ministério do Desenvolvimento Social, que já foi dada a dica para a gente lá no texto. Ou outro. Hoje em dia a gente tem o Ministério dos Povos Originários, que você já pode utilizar. Eu gosto de mencionar hoje porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Às vezes quando você vê já não tem mais o ministério, já mudou de nome, mas hoje, em 2023, nós temos um agente, então, o modo ou o meio. Aí você vai colocar no seu texto assim, por meio de. E aí você vai explicar qual é esse modo meio, como que vai ser feito. Depois, resultados esperados. O que você espera alcançar com isso? Uma igualdade, a valorização, que esses povos tenham o reconhecimento que sempre mereceram na nossa história, etc. E você vai também detalhar um desses 4 itens aí. O mais fácil de detalhar sempre é o agente. Porque você coloca lá, Ministério do Desenvolvimento Social, vírgula, pasta ministerial responsável por cuidar das pessoas menos favorecidas no país, vírgula. Você já explicou, você já fez o detalhamento de alguma coisa. E aí você vai marcar aí embaixo, ó, eu coloquei a caixinha para você marcar. Qual desses 4 itens anteriores que você está detalhando? É a ação? É o agente? É o meio modo? São os resultados esperados? Certo? Aí é só você marcar esse detalhamento, ele cai em qual desses outros itens aí. Tá bom? Então esse é o nosso esqueleto. Primeiro a gente projetou, depois a gente vai usar aquelas ideias que a gente fez lá no projeto de texto para poder estruturar o texto. A gente vai casar tudo aquilo e colocar aí. Lembrando que você vai pegar aquelas ideias e vai construir uma linha de raciocínio coerente, fazendo essa parte 2, que é a parte de estruturação do texto. É isso. Essa foi a nossa aula sobre como projetar e estruturar a redação. Bora fechar. Se você quiser contribuir com o canal, nós temos várias opções para você. Nós temos aqui o Pix, que você pode usar o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com. Nós temos o recurso Valeu Demais, você encontra aqui embaixo. Não repara não que eu estou machucado, ó, caí de bike. Pois é. Nós temos aqui embaixo o recurso Valeu Demais. Ou você pode, se você não puder contribuir assim, não tem problema, você pode curtir, comentar e compartilhar. Agora, se você quiser contribuir com o canal, tem uma outra opção também. Você pode se tornar
membro do canal. Você se tornando membro do canal, você vai estar contribuindo comigo como se você estivesse fazendo um Valeu Demais, só que você vai ter acesso a materiais especiais. Você vai ter acesso aos PDFs de repertório sociocultural, dependendo do plano, claro, que você assinar. Você vai ter acesso a vídeos diferenciados, você vai ter acesso a propostas de redação para você escrever seus textos e praticar, certo? Então, se você se tornar membro, você vai ter aí benefícios especiais e você vai estar me ajudando também. Aproveita e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo para você aqui. Não deixe de se inscrever, é só você procurar o botão inscrever-se. Clicou, apareceu inscrito. Clicou no sininho, todo dia você recebe um vídeo novo. E aqui em cima fica um card com todos os vídeos de produção de texto para você escrever uma redação do Enem cada vez melhor, ok? Por hoje é isso. Meu beijo para você, até a próxima. Fui. Tchau.